pelos mesmos arquitetos que construíram os palácios, e na parte atrás da mesquita temos uma igreja ortodoxa. Aqui esse mercado de especiarias muito legal, todos os vendedores muito gentis, muito receptivos, produtos muito bons, e também é um mercado que você é muito limpo, muito bem organizado. As pessoas são muito legais aqui. Você falando, eles falam inglês, espanhol, então se vira muito bem aqui. Os preços, a Turkish Lira, né, que é a moeda local, devasou bastante, então os preços estão bem legais aqui. Quando a gente estuda a Bíblia, o pessoal não percebe, mas existe um pano de fundo histórico, cultural e de vários elementos. Para entender especialmente o Velho Testamento, você precisa conhecer a cultura da Mesopotâmia, a cultura antiga do Egito e também dos antigos hititas. Agora, pasmem você, em qualquer lugar do mundo que você vai, essas peças estão onde? Afastadas, distantes, e você não pode fotografar. Aqui é o único lugar que você pode. E aqui você tem a civilização suméria, depois os acadianos, e isso vai formar o primeiro império babilônico, né? Isso na época, por exemplo, do nosso amigo Hammurabi. Olha que coisa interessante, como é que se faz um selo na antiguidade, tá vendo? Ali você tem um rolinho que é o que imprime, né? Aí você tem a marca do rei ou daquilo que você quiser fazer, e você depois passa na argila, né? E fica a marca, né? Os reis, por exemplo, tinham um anel com selo, né? Que era anel de cimete. E aqui você tem algumas inscrições antigas, tá vendo? Com desenhos muito, assim, do início mesmo da civilização mesopotâmica, de onde vem o nosso amigo Abraão, né? Aí o pessoal, mas por que na Bíblia tem histórias que existiam na Mesopotâmia? Os hebreus copiaram, meu amigo Abraão veio de lá. Você queria que a história fosse da onde? Da língua tupi? É impossível, né? E aqui você pode ver mais alguns desenhos com uniformes dos mais antigos, né? Já no momento em que a civilização acadiana pega o lugar dos sumérios. Esse pessoal tem história da criação, chamada Enuma Elish. Eles têm história do dilúvio, epopeia, épico de Gilgamesh, que são parecidas com a da Bíblia. Aí os críticos falam, tá vendo, esse negócio está mal contado. Na verdade confirma, porque essas histórias de fato eram uma realidade, e dependendo onde ela é contada com um viés local. Abriram a sacola, a bagagem dos irmãos de José e pegaram o dinheiro. Não tem dinheiro. O que tem é o quê? Um ciclo. Era um peso e tinha 11,4 gramas na média. E esse ciclo era colocado de prata e pesava, né? Por isso que tem balanças honestas e desonestas. A moeda só vai surgir na época persa, na Frígia. Até então não existe. Então você tem pesos. Lembra? Deus detesta balanças desonestas, né? Então aqui tem o talento, que cerca de 30 quilos, na Bíblia geralmente é 34. O ciclo, né? Que aqui está com 8 gramas, a média é 11,4, que é o nome da moeda de Israel, o shekel. E a mina, né? Que cerca de meio quilo. Então você vê aí exemplo dos pesos da antiguidade. É o Salmaneser III. Esse rapaz aí salvou a nossa vida. Amém, pessoal? Por quê? Porque por causa dele, ele mandou fazer um obelisco negro que está no Museu Britânico. Nesse obelisco que ele andou fazer, numa época que o pessoal dizia que as histórias do Velho Testamento eram tudo inventadas, aparece os reis de Israel pagando imposto para ele, na época do domínio assírio. Aparece o rei Jeú no ano 841 a.C. Por que isso é importante? Porque antes a gente não podia fazer estudo cronológico do Antigo Testamento com segurança, porque você não tem as datas. O povo de Israel era um povo simples, o rei viveu tantos anos, morreu quando? Por causa dele, aí deu para fazer a datação em sintonia com a cronologia assíria. Então a gente sabe de fato quando é que começou o reinado, quando é que terminou, com uma segurança, uma das peças mais importantes. Aqui você vê a escrita cuneiforme já adiantada, diferente, né? Fazendo das referências do Salmaneser. A escrita original do mundo
da Mesopotâmia era parecido com mandarim. Por quê? Porque se faz o que a gente chama de pictograma, ideograma. Aí do lado tem uma tabela lá, que é uma tabela um pouco apagada, né? Mas aqui você tem documentos muito antigos. Quer ver? Ó? Pega um documento como esse aqui, é documento de quase 4.000 anos, tá vendo? Tem inventário, tem até contrato de casamento, deixa eu ver aqui mais, uma série de coisas, e olha lá, tá vendo? Como é que, olha, um documento ligado à economia. Eles pegaram um negócio desse, que tinha registro econômico, dizendo que a inflação estava 20% ao ano. Você acha que o problema é nosso? Olha esse aqui, ó, esse aqui é bem antigo. Pelo tipo do, tá vendo? Quanto mais desenho o quadradinho, mais antigo é. 2300 a.C. Aí passa um processo em que essa escrita vai se tornando propriamente silábica e depois alfabética. E aí chega dentro daquilo que a gente vai ver, que não é mais um ideograma como acontece, por exemplo, com a escrita antiga e com o mandarim. Então vocês estão diante dos documentos mais antigos da civilização, um negócio de 4.500 anos na sua frente. Material disponível, e isso não tem a ver com confissão religiosa, isso é conhecimento histórico, técnico, científico, linguístico e literário, tá? O hebraico antigo é muito complicado. Tem mais ou menos umas 1000 palavras que aparecem uma vez só na Bíblia. Como é que você vai saber exato? A gente sabe porque no grego traduziu assim, no latim foi assim. Aí eles pesquisaram o quê? Com acadiano e com ugarítico, que a palavra é semelhante. É como você falar banana em português e banana em inglês. Não é a mesma palavra, então, entendeu? Através de uma comparação. Dicionário Internacional de Ideologia do Antigo Testamento, Gabina Nova. Você tem o bronze que muda para a época do ferro. E os hititas, eles são extremamente importantes na Bíblia. Provavelmente, lembra a história de Davi? Ele se envolveu com quem? Batseba. E a Batseba era casada com quem? Urias. Urias era o quê? Era comandante. Era o Eteu, que é hitita. Muito provavelmente são restos de hititas que ficaram lá. Porque Davi, o rei não ficou forte, então ele é tipo um soldado estrangeiro que trabalha para o rei. E aí por isso que o pecado de Davi fica mais complicado quando vê essa situação. Olha só, a capital deles fica num lugar hoje uma Boas. Olha lá a reconstrução dela. Né? Hoje, a Boascoi hoje, o nome antigo é Hatusha. Esse pessoal, disputando a terra de Israel, guerreou contra os egípcios no século 13 a.C., na época do Ramsés II. Você acha até no YouTube uma batalha, a batalha que morreram uns 40.000 soldados, uma batalha das mais sangrentas que a gente tem notícia, mais antiga, é quando eles lutaram a batalha de Kadesh. E por que eles são tão importantes? Porque o que você estuda na Bíblia, que é a palavra mais quase que importante da Bíblia, é a palavra aliança. E o que era uma aliança? Era um contrato entre duas partes. Como é que se entendia esse contrato? Ele era um contrato baseado no modelo literário. Dois tipos de contrato existem na Bíblia. A aliança de concessão de terras de um rei para quem ele beneficia. Por exemplo, a gente tem isso na aliança
de Gênesis, capítulo 15, de Deus com Abraão. No capítulo 17, você tem uma aliança que é semelhante, né, ao tipo de aliança que vai ser feita pelos hititas, que é a aliança entre Deus e Israel. É como se fosse assim, ó, eu sou o rei fulano de tal, eu ajudei você na batalha tal, eu me tornei tipo seu senhor, então agora você vai me obedecer, não terás outros aliados que eu não permiti, eu segurarei a sua terra. Quando você lê os 10 mandamentos, eu sou o Senhor teu Deus, foi eu que tirei você da terra do Egito, portanto não terás outros deuses diante de mim. Essa aliança, ela era condicional, exigia fidelidade, é um padrão de documento. Quem fez? Os hititas. E aí a ONU hoje tem um documento especial que tenta trazer paz para o mundo, e é o primeiro tratado de paz da humanidade feito pelos hititas e os egípcios, que está bem ali. Israel já está na ponta ali. Bem-vindo, o tratado original, o tratado de Cádiz, 1260 a.C., do período hitita, da conversa entre o Hatshepsut III e o Ramsés II. Um documento muito importante, que significa que tem a ver com isso, e é fundamental para o entendimento da literatura do Antigo Testamento. Então vocês não se esqueçam de fotografar aqui. Você sabe que a arqueologia começou há 200 anos, e ela só acentuou de verdade nos últimos 40. Então o que o pessoal vai descobrir vai ser um negócio maluco, ainda mais com a tecnologia sofisticada e com o mundo digital. Estamos diante da entrada da área greco-romana do Museu Arqueológico de Istambul. E aqui nós temos muitas peças do mundo greco-romano, mas à minha frente também nós temos um outro prédio com peças do Antigo Oriente Próximo. Muita coisa com inscrições, estátuas, achados arqueológicos que nos revelam o pano de fundo da realidade cultural, linguística e também ligada ao mundo histórico que envolve a realidade bíblica. Então, aqui na nossa excursão voltada para esse conhecimento bíblico histórico, um lugar especialmente importante para conhecer esse pano de fundo tão importante para o entendimento não só da história como da própria interpretação bíblica. É uma divindade pagã mesmo, antiga, ligada a essa questão do temor, né, do horror da divindade no mundo pagão. Esse é chamado o sarcófago de quem? Renato, ajuda a gente aqui. Alexandre? Alexandre. Mas não é o sarcófago do Alexandre. É um sarcófago que foi feito em memória. Porque o corpo do Alexandre até hoje ninguém nunca achou. Alexandre da Macedônia, né, que durante 13 anos conquistou o mundo, né, saiu da Macedônia, desceu a Grécia e conquistou o Egito, tudo, foi até a Índia. Aí quando ele viu os elefantes, ele falou, esses cavalos daqui são diferentes, vou parar por aqui. E ele então em 323 termina as conquistas dele, morre ainda jovem, com 30 e poucos anos de idade. Por que que nós temos isso aqui? É o famoso retrato das guerras entre os gregos e o maior império da época, que representava problema, que eram os persas, né? Então, mas dá uma olhada, o mundo grego nesse sentido tem que tirar o chapéu para eles mesmo. A sofisticação artística, o trabalho, olha o detalhamento. Você sabe que no mundo antigo tinha a famosa profissão das carpideiras.
as mulheres que choravam. E aqui nós temos, né, todo um trabalho especial também num sarcófago com referência a isso, é do metade do século IV antes de Cristo, com a foto das carpideiras, nesse período, né, em que começa a haver uma presença maior da cultura grega no mundo. Olha o detalhe, olha a beleza, né? Todo essa Nós temos um mosaico aqui bizantino da Águia Sofia, onde a gente pode ver, né, aquilo que tem a ver com a teologia, com a espiritualidade da cidade, né, e da igreja que hoje foi transformada em mesquita novamente. Você tem a figura de Maria com as letras gregas que dizem respeito à Mãe de Deus, né, Mater Theou, né, da maneira abreviada. Quer dizer que o filho dela é divino, o menino Jesus, e aqui você tem Justiniano, e do lado de lá Constantino, né, oferecendo tipo, a igreja e a cidade, né? E então ainda é um mosaico com o uso do dourado, né, que remete à transcendência e que é muito importante na arte bizantina, que por definição é bidimensional, né? Você trabalha muitos ícones, são proibidas estátuas, né? Então aqui uma área bem especial que ainda foi preservada. Ali é o Marco Zero do mundo bizantino, o centro do mundo da época. Pessoal, a gente aqui teve a oportunidade no dia de hoje de conhecer muita coisa dessa cidade, de diversas civilizações, e eu chamo a atenção de vocês, esse obelisco é do século XV a.C. Isso quer dizer que nem os israelitas ainda estavam na Terra Prometida. E você vê a técnica e a capacidade. Isso eu vou dizer para vocês, quem foi para o Egito vai ver que isso aí não é nada. Isso aí é café pequeno, pode levar mesmo, porque, né, traz isso de lá para cá.
transporta, e veja que coisa impressionante. Agora, o que a gente deve pensar aqui? A pergunta é, cadê o Egito? Hoje você visita o Egito com medo de ficar doente, de tanta necessidade que aquele lugar tem. O grande Império Romano, que foi o império talvez mais impressionante da história humana em termos de durabilidade, acabou também. Então aqui estiveram os gregos, os persas, e você vê o sinal da grandiosidade e de tudo que foi feito. E a pergunta é, a gente precisa pensar na nossa vida, sobre o que a gente vai construir. Todos esses impérios se construíram através da força, do poder humano. É bonito ver isso, mas grande parte dessas coisas foram feitas em cima da escravidão, de opressão de pessoas. E tudo isso desapareceu. E é impressionante como a gente vê aquilo que a Bíblia diz no Salmo 119, 89, que a palavra de Deus permanece para sempre no céu, e como aqueles que fazem a vontade do meu Pai também recebem a vida eterna. Tanto o que Deus fez na história de Israel com o próprio povo permanece até hoje. Os próprios cristãos só têm feito bobagem na história. Eu digo que eles estão tentando destruir a igreja há 2000 anos, não conseguiram até hoje. E, surpreendentemente, aquilo que tem valor para a eternidade e que é feito com outro paradigma, e não dessas grandes realizações, permanece para sempre. Então, a pergunta para a gente é onde é que a gente constrói a nossa vida? Se é no dinheiro somente, né? Se é no poder, se é na exploração do próximo, qual que é a base disso? Porque é bonito a gente ver. É muito especial, mas a gente vê que tudo isso desaparece para sempre. Então a minha intenção aqui hoje é que a gente aprenda com a história, cresça na cultura, cresça na edificação e do aprendizado, mas que a gente saia com um valor para a nossa vida que permaneça. Porque a vida é assim, as coisas que têm preço, no fundo, elas não têm valor. E aquilo que tem valor de verdade, na verdade, não tem preço. Então que a gente caminhe nessa direção.